A criação da Comissão Nacional da Verdade e a lei que acabou com o sigilo eterno de documentos de Estado são os temas do Via Justiça de hoje. Participando do programa, a professora Tatiana Ribeiro de Souza, coordenadora do Comitê GEDIMP pela Memória, Verdade e Justiça, mestre em Ciências Sociais e doutoranda em Direito Internacional pela PUC Minas, professora de Direito Internacional e Direito Constitucional do Centro Universitário Newton Paiva de Belo Horizonte, e o juiz Marcelo Cavalcante Piragibe, da Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Juiz de Fora. Doutor Marcelo, essa lei não prevê punições. Ela está correta? Na realidade, a lei, a norma jurídica, grosso modo, ela tem que prever conduta e sanção. Essa lei é uma lei, me parece mais administrativa do que ela é. Ela prevê, na realidade, um resgate à memória, que eu acho que é muito válido. A gente tem que trazer a verdade aos fatos, à história. Isso é muito importante. Porque, normalmente, quem faz a história, quem ganha um determinado período, é ele que fomenta a história. Nesse caso, eu faço uma analogia até da importância que se tem de fazer esse resgate para o caso de uma questão psicanalítica, fazer uma psicanálise para o direito. Nas crianças, se passa-se um trauma aos 7 anos, você vai para o analista para tentar resolver, para ela poder caminhar bem. O analista deita ela no divã e diz, vamos descobrir o que aconteceu. Entra nos porões do inconsciente, traz à tona algo que foi recalcado, traumatizado, e volta. Só o fato de trazer aquilo à tona novamente, trazer ao consciente, já dá um alívio tremendo. Eu acho que a sociedade, o nosso consciente coletivo, está esperando essa verdade vir à tona. A lei não prevê punição, ela prevê esse resgate. A história há que ser a que ocorreu de fato, e não a que foi contada ou a que está escondida, né? Professora Tatiana, há vozes que dizem que a revisão disso, a punição desses crimes seria revanchismo. Isso seria perigoso para a democracia. Como é que a senhora vê isso? Bom, eu não considero que se trata de revanchismo, mas sim de justiça. Inclusive, a lei que cria a Comissão da Anistia, Comissão Nacional da Anistia, prevê como um dos seus objetivos a reconciliação nacional. Essa reconciliação nacional não é exatamente o que as famílias dos desaparecidos e mortos buscam. Essas famílias querem saber a verdade e elas querem responsabilização. A lei não prevê punição porque ela é uma lei que cria a Comissão Nacional da Verdade no âmbito da Casa Civil da Presidência da República. Então, nada impede que o trabalho final, que foi previsto pela própria lei como um relatório produzido pela Comissão Nacional da Verdade, seja e deve ser encaminhado às autoridades competentes para que tomem as devidas providências. Inclusive, em cumprimento ao caso Gomes Lund e outros versus Brasil, que é o chamado caso Araguaia, o Brasil deve fazer isso, seja pela decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que o Brasil é parte, porque o Brasil ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos e reconheceu a competência da Corte, nós somos sujeitos a essa jurisdição, nós temos que responsabilizar, sim. Isso deve ser feito por parte dos órgãos competentes, não por parte da Comissão da Verdade, porque a Comissão da Verdade não é um órgão jurisdicional. Então, nesse sentido, a função dela é uma função exclusivamente de trazer a verdade à tona. Doutor Marcelo, segurança jurídica, o senhor viu que teve um popular defendendo a mesma posição do senhor. O que o senhor diz? Na realidade, eu não estou defendendo posições. Tem vários, isso é questão axiológica. O direito funciona com vários valores que, em determinados momentos da história, eles prevaleceram. Fiat justiça, perat mundo. Faça justiça embora o mundo acabe. É uma posição. De qualquer maneira, quer dizer, se metade do mundo for embora, um consequencialismo absurdo, se faz justiça. É um negócio exagerado, exacerbado. Por outro lado, há os que entendem que, como eu estava dizendo, muitas vezes há que se prevalecer a segurança jurídica para que se faça justiça. Quer dizer, você teria que alguns fatos terem que passar do tempo, serem amenizados. Nesse caso da lei, houve uma costura política, houve uma discussão de muito tempo. A presidenta Dilma ficou à frente dessa comissão dos desaparecidos, dos presos. Ela encaminhou, está com muitas situações. Isso foi uma costura política. Mas, senhor, veja, na Argentina, com a punição, inclusive de ex-presidentes, né, militares que estão presos, o regime não caiu. Não, eu não estou defendendo posição. Na verdade, isso fortalece a democracia. Eu também. Né? A nossa Constituição adota como um fundamento da República a dignidade da pessoa humana e a prevalência dos direitos humanos é um princípio constitucional previsto no artigo 4 como princípio das relações internacionais. Então, na verdade, quando a gente deixa de fazer isso, nós estamos descumprindo a nossa Constituição. E isso, no meu entendimento, é insegurança jurídica. Né? Hoje existe no Brasil, e eu até comentava isso aqui durante o intervalo,
que alguns comitês foram criados, inclusive por incentivo da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Vários comitês estão sendo criados nos âmbitos estaduais, no âmbito estadual, auxiliado muitas vezes por instituições de ensino superior, como é o caso aqui em Minas Gerais, em que o Centro Universitário Newton Paiva tem o Observatório de Direitos Humanos, e esse Observatório de Direitos Humanos tem um comitê, que chama Comitê pela Memória, Verdade e Justiça, que é do Grupo de Estudos em Direito Internacional, GEDIMP. Então, esse trabalho que vai ser feito aqui, como está sendo feito no Rio e em vários outros estados, visa auxiliar a Comissão Nacional da Verdade. Então, nós vamos colher informações, documentar e auxiliar a Comissão Nacional da Verdade. Doutor Marcelo, o senhor vai fazer a réplica e as considerações finais, a gente está chegando na verdade, eu estou fazendo um contraponto. Eu não estou me posicionando em termos de se deve ser ou não. Eu estou colocando o que existe hoje em dia. O Supremo já decidiu que a lei da anistia há que prevalecer, que não se pode anular. Há uma outra discussão da questão do Tribunal Pan-Americano, que ainda não foi decidido, uma parte foi decidida, ainda não foi cumprida, que é uma outra discussão. E estou colocando em jogo os valores que prevalecem nesse jogo da realização do direito, que é a justiça, segurança jurídica, bem-estar social. Eles se transmutam de acordo. Por questão política, muitas vezes a estabilidade prevalece sobre a justiça, outras vezes a justiça deve prevalecer sobre a segurança jurídica, etc. Esse é um caminhar histórico. Eu não estou fazendo um juízo de valor sobre esse fato exato. Né? Nós estamos chegando ao final do programa. Obrigado a senhor pela participação. Obrigado, e também a senhora pela participação. Obrigada pelo convite. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a MAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e comentários, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@mages.com.br. Até a próxima semana.